One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre cultura alimentar indígena. E a gente vai falar de tucupi, cogumelo, farinha, chocolate, pimentas. E eu tenho a honra de falar com a Denise Araújo, jornalista, cozinheira, pesquisadora. Tudo bem, Denise? Oi, tudo bom, Gabriel? Prazer estar aqui no Paladar com você. Poxa, muito legal, hein, Denise? Conhecer mais aí a sua trajetória, né? Falar aí sobre tantos produtos aí incríveis, né? Dessa cultura tão fantástica aí, né? Indígena, né? Então, eu vivo no estado, eu vivo em Roraima, que é o estado mais indígena do Brasil, né? São mais de 12 etnias predominantes, 10% da população, segundo o IBGE, fala que é indígena, né? Tem uma origem indígena ou é indígena de alguma comunidade. Então, quer dizer, eu tinha mais que pesquisar essa parte dessa cultura alimentar, já que ela é tão presente aqui no nosso entorno, né? Ô, Denise, para quem não conhece, né? Ainda não visitou Roraima, conta um pouquinho sobre os principais pratos aí. Tem a damurida, tem o cariru, o caxiri, né? E a famosa paçoca, né? Roraima é um estado que está acima da linha do Equador, no extremo norte brasileiro. Quero deixar bem claro a geografia do Brasil, que a gente há mais de 15 anos mudou a geografia. Não se fala do Oiapoque ao Chuí, e sim do Caburaí, do Monte Caburaí ao Chuí, que é o ponto mais setentrional, mais extremo norte do Brasil. Então, por esse estado estar mais de 70% acima da linha do Equador, eu acho que o pessoal esquece que Roraima ainda faz parte do Brasil, só porque não está no hemisfério sul, mas a gente ainda é Brasil, viu? Então, Roraima faz fronteira com a Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana. Aqui a gente então tem uma fronteira onde se fala espanhol e outra onde se fala inglês britânico, né? E a nossa fronteira aqui, a cidade mais próxima se chama Letten, é mão inglesa e tudo mais. Então você chega lá, você está em Londres. Londres de terra batida. Olha só. Com o carro todo ao contrário, aquelas coisas, é muito interessante. É uma experiência. A gente está na fronteira com a Guiana, a gente está 1h30 mais ou menos da capital aqui, que é Boa Vista. Boa Vista é banhada pelo Rio Branco, que as pessoas confundem, porque Rio Branco é capital do Acre, mas Sim. aqui é o Rio Branco que banha Boa Vista, né? Então, esse estado, antes de se tornar estado, ele foi município do Amazonas, depois ele se tornou território e desde a da Constituição de 1988 se tornou Estado. E eu estou aqui desde o início desse Estado. Desde janeiro, dia 8 de janeiro de 1991, eu vim para cá a convite do então governador para trabalhar com turismo. Então, gastronomia, turismo, cultura, está tudo no mesmo caldeirão, né? Sim. E aqui ainda a gente tem o prazer de viver numa terra onde a gente acorda com passarinho, a gente não tem aquela loucura de São Paulo que vocês têm aí de trânsito. Aqui eu brinco que engarrafamento só de bicicleta. A gente tem Boa Vista é cortado de norte a sul em ciclovia, as pessoas andam muito de bicicleta. É uma cidade com muita área de esporte, né? Muita quadra Sim. esportiva. As pessoas que vêm para cá ficam encantadas, entendeu? Porque é totalmente diferente. Nós temos três biomas, vamos dizer assim. A gente tem a parte sul, fronteira com o Amazonas, a parte da floresta úmida, floresta tropical, né? Que ali realmente é a Amazônia, né? Que todo mundo conhece, porque a capital, Boa Vista, fica num lavrado, que é muito próximo do Cerrado que a gente tem. Então, as pessoas, quando chegam aqui, acham que foi, sabe, tiraram, acabaram, desmataram tudo. Mas não é. É a nossa vegetação que é rasteira, Sim. porque é o tipo. Aqui a gente chama lavrado, né? E mais acima, próximo da Venezuela, a gente tem serras. Aqui a gente chega a ter clima não frio, mas bem mais fresco que outros lugares da Amazônia. Então, assim, é um perfil rápido do que é o estado de Roraima. Muito lindo, né? Já vi por vídeo, ainda não conheço, mas tem a parte de uns lagos, né? Tem umas partes diferentes assim, né? Então, a gente tem aqui uma grande parte
do estado é terra indígena, né, demarcada, desde a época das décadas de 90, né, se não me engano. A gente tem também uma área de proteção ambiental. Então, quer dizer, o estado é um estado novo, né, relativamente novo, constituído em 88. Ainda nós não temos uma energia elétrica ligada com o Brasil. Antigamente era com a Venezuela quebrou lá. Aí a gente aqui ficou na termoelétrica, né? Que é uma coisa, uma energia suja que a gente pode falar, né? E é a energia mais cara do Brasil, mas é um lugar lindo, é cheio de lagos, é cheio de. Você vê Tamanduá quase na rua, que nem diz outro. Aquele Nossa. Tamanduá bandeira, né? Você passeia pelo. Você tem serra, você tem cachoeiras maravilhosas. Então, é um lugar assim, você vai respirar muita cultura, cultura indígena. Roraima tem as comidas, como tu falaste, né? A damurida é o prato principal da comunidade indígena, que vamos dizer assim, que é um caldo quente com pimenta e a proteína a escolher, né? Que pode ser peixe, gado, pode ser caça e pode ser até insetos, dependendo de quem faça, né? E então é um prato que ele recebe a pessoa, é um prato para receber a pessoa. E uma das coisas que a gente vê por causa a gente tem o nordestino aqui, porque foram os primeiros que chegaram aqui no estado. Então a gente tem muito da cultura nordestina, muita carne de sol, né? Então, por causa da carne de sol, a gente tem o quê? A paçoca de carne de sol, que é Sim. uma coisa que se come aqui no café da manhã, no lanche da tarde, quando vai viajar, com banana. É uma coisa muito interessante, né? A gente tem a maior produção de tambaqui hoje, mas aí que vem a produção, maior produção de um produtor só. Não é porque a maior produção do Brasil é de Rondônia, mas é porque é cooperativa. Certo. Entendeu? Agora, aqui, de um produtor é Roraima. Roraima abastece o Amazonas com tambaqui, onde esse produtor manda 200 toneladas mês. É Nossa. peixe pra caramba, entendeu? Então, a gente tem isso, um prato que eu tenho feito em feiras, é o picadinho de tambaqui, é a Puxa carne vida. moída do tambaqui que eu recentemente fiz em São Paulo. Ano passado, achei mó barato, porque as pessoas não conheciam e amaram, amaram. Foi uma Nossa, coisa deve assim. ser uma delícia, né? Então, sabe como é que é a ideia? O cara fez o picadinho de tambaqui, porque existe vários tipos. Existe o picadinho de tambaqui feito pelo Felipe Schadler. Ele faz o picadinho na ponta da faca, Tá. que é como se fosse aquele picadinho de carne de filé na Sim. pontinha da faca, né? Não, esse que eu levei 20 quilos de tambaqui para São Paulo ano passado, ele é carne moída mesmo, do tambaqui. Olha. O que que aconteceu? O pessoal da Água Doce Pescado, eles vendem o tambaqui sem espinha. Aqui a gente compra o tambaqui em banda, que a gente chama, né? Que é partir ao meio o tambaqui, né? E aí fica aqueles dois lados que a gente chama banda, né? E Sim. aí ele retira a espinha. E quando ele retira a espinha, ele estava perdendo carne, estava perdendo o melhor da carne, que é a carne branca limpinha do peixe. Aí ele teve a ideia de comprar uma máquina e moer essa carne, né? E você não sabe, além de nutritiva, barata e um maior show de bola, dá para fazer tudo, né? E as pessoas estão conhecendo agora esse novo produto aqui em Roraima também, que é o picadinho de tambaqui, né? E além desses pratos, né, Denise, da morida, da paçoca de carne de sol, tem algumas bebidas também, né? Como o caxiri, né? Então, a gente tem o caxiri e o pajuaru. O caxiri é feito da mandioca brava, ela é cozida e fermentada. O pajuaru é feito o beiju da mandioca brava, aí ele vai ser colocado para dormir, como os índios falam, deitar o pajuaru, né? Aí ele vai criar uma crosta, porque ele vai ficar tampado com as folhas de bananeira. E aí, depois que você abre, aí sim, aí você vai fermentar essa bebida que é adicionada à água, o beiju com a água. E olha, todos eles têm teor alcoólico, por incrível que pareça. Então, são bebidas junto com o mocororó, que é o fermentado do caju,
e junto com o aluá, que eu acho que o aluá é o menos alcoólico de todos. Mas são Caramba, bebidas indígenas, sim. né? E a gente não encontra na cidade, a gente encontra nas comunidades. Que bacana. Ô, Denise, e entrando um pouco mais aí na cultura alimentar indígena, né, de alguns produtos e tal, a gente não tem como deixar de falar do tucupi, né? Eu pesquiso há mais de 12 anos o tucupi negro. As pessoas acham que o tucupi negro é igual ao tucupi amarelo. Não, não é a mesma coisa, mas vem da mandioca brava. Isso é uma coisa que a gente tem em mente sempre, que tucupi vem da mandioca brava, tanto o amarelo quanto o negro. O tucupi negro que eu pesquiso, ele existe em toda a Amazônia, brasileira e internacional. E não é um produto, antigamente, há 12 anos atrás, eu achava que era um produto exclusivo do Amazonas e de Roraima, mas não é, né? Eu não posso falar mais isso. É da Amazônia, é de origem indígena, a gente tem registrado desde 1870, que teve um pesquisador italiano, Sim, fotógrafo, advogado, chamado Hermano Stradelli, que passou, ele veio da Itália pela Venezuela, passou em Roraima, teve com os índios Macuxis e Wapixana, e esse relato está dentro do livro História da Alimentação do Brasil, do Câmara Cascudo, onde ele relata que ele experimentou o rei dos molhos. olha Quando eu só. li isso há mais de 12 anos atrás, eu falei, gente, eu estou em cima do rei dos molhos, que é o tucupi negro, e não sabia, né? E na época todo mundo aqui em Roraima falava, isso aí, isso é coisa de índio, não sei o quê, para que usar e bababá. Eu falei, gente, vocês estão por fora. E saí buscando e pesquisando, e eu brinco que é uma pesquisa sem fim. Né? E o tucupi amarelo, qual é a diferença? O tucupi negro, que eu vou falar do Zuapixana, que é o que eu gosto mais. Sim, Ele na realidade, você vai fazer farinha, você vai usar a mandioca brava, você vai deixar ela vai botar ela de molho, aí depois você vai pegar, ralar, colocar no tipiti, que é aquele tipo de cilíndrico de peneira, vamos dizer assim. sim, Aí vai separar o sólido do líquido. Este líquido se chama manicoeira ou manipoeira, e este líquido ainda não é tucupi. Para fazer o tucupi amarelo, você vai pegar esse líquido, vai deixar ele sentar, vai tirar novamente a parte líquida da sólida é a goma, né? Que é a goma ou a tapioca, né? Como alguns sim, dizem, né? E aí vai botar para fermentar, né? E aí, porque é da mandioca brava, tem ácido cianítrico, você vai ter que ferver, porque o ácido cianítrico é volátil, aí só com fogo, com calor que ele se dissipa. E aí tempera. Aí é o tucupi amarelo. o preto é uma redução, então, né? Do amarelo. O apichana, você vai pegar ele, tirou no tipiti o líquido, a manicoeira, e vai botar ela. Alguns deixam sentar e fazem a separação, mas não fermenta, Ah, não entendi. tempera, não fermenta e não tempera. O que que faz? Vai direto numa panela, aí sim, uma redução. É a redução da manicoeira ou da manipoeira. Isso no Swapchana, ele é mais mel, mais tipo melaço, ele tem essa coisa mais do amido, porque ainda tem um pouco da goma, então ele tem muito açúcar. Aí depende da comunidade indígena, do povo indígena, aí uns colocam pimenta, outros colocam formiga, como é o caso do tucupi pichuna, que é que deu origem aos tucupis. Pichuna na língua Niengatu, no Alto Rio Negro, que é a língua geral da Amazônia, é o Niengatu. É negritude e escuridão. Por isso que eu, em livre interpretação, eu chamo de tucupi negro, tá? Certo. Isso aí é a interpretação que eu dei há mais de 12 anos atrás, que ninguém falava nisso. O pessoal lia a Câmara Cascudo, mas ninguém nunca leu, nunca viu, nunca, né? E eu dou graças a Deus que a partir dessa pesquisa muita coisa aconteceu, surgiu aí, a gente tem hoje um produto no mercado a partir da cultura indígena, né, alimentar indígena, que é o tucupi preto da mandioca, da Joana Martins, da família Martins lá de Belém. Quer dizer, é único no mercado hoje, porque os outros você não vê.
Com certeza. Até gravei um episódio muito legal com a Joana Martins, né? Contando. Então, até eu brinco com a Joana. A Joana não conhecia isso até 2013, Olha, né? E aí eu levei para lá, para Belém, e aí falei, e aí, Joana, tem? Ela falou, não, não, não conheço. Meu pai também nunca viu isso, nunca conheceu. E é engraçado, ele não chegou a ver realmente tucupi, e está na literatura, vamos dizer assim, não é que esteja na literatura, está na tradição japonesa, dos japoneses que aportaram a Amazônia, que foi em Tomé Açu, no Pará, Parintins, no Amazonas, eles tinham que substituir alguns ingredientes de uso, como as algas, o shoyu, e você sabe que tem uma tese de doutorado aí da USP, de uma japonesa, que ela fala que tinha o tuco-shoyu, olha. que era uma redução do tucupi que eles usavam na alimentação como se fosse o shoyu. Nossa. Então, quer dizer, a gente tem várias histórias depois disso, né? Essa pesquisa ela não acaba, como eu disse, né? Então esse é um dos grandes ingredientes que a gente tem que traz da cultura alimentar indígena e está hoje na mesa, está no restaurante, as pessoas já estão, depois de tanto tempo, começando a entender e a conhecer, né? Ô, Denise, e tem até recente, né, uma pesquisa aí de um colégio dos alunos, né, que eles descobriram até que tucupi, né, tem a parte de conservante, né? Então, essas crianças, imagina, crianças de 9 anos num colégio, resolveram. Isso é tão bacana, porque eu bati nessa tecla durante tanto tempo e ninguém levava em consideração. Em um colégio aqui, chamado Anjo da Guarda, o professor foi lá, feira de ciências, as crianças pegaram o tucupi negro e viram que ele serve como conservante. E tu sabes que eles ganharam um prêmio lá em Recife, Olha, de esse negócio de ciência, né? Feira de ciência, que junta os colégios todos, e eles foram para lá e acabaram recebendo um prêmio pela pesquisa do Tucupi. Eu ainda estou procurando a pesquisa toda para poder falar mais de como que se deu essa pesquisa, que eu achei sensacional, pô, 9 anos, tá? Muito legal, o professor foi nota 10. ô Denise, e até você é uma super colecionadora aí de tucupi que eu tô sabendo. Nós tem acho que um tucupi aí 7, 8 anos, né? Que você guarda ele, né? Então, o que que eu faço? Com essa brincadeira da pesquisa, eu tenho hoje tucupi da Venezuela, que eles chamam de cumagi. Aí eu tenho do povo macuxi, que chamam de cumate. Aliás, ao contrário, Tá. desculpa. Ah, tá. Cumate é o venezuelano, cumagi é o macuxi. Aí vem da Guiana, eles chamam de casrip ou caçava salse. Aí vem o arri negro, que se encontra no Peru e na Colômbia, quer dizer, eu tenho tucupi de todos os lugares, que assim, da Amazônia internacional e Amazônia brasileira. Ô Denise, e para quem tá escutando a gente aqui, né, até pode comprar e adquirir os produtos aí da Joana, né, tucupi da mandioca, tem algum prato aí, né, poderia citar alguns aí, né, tem o famoso aí, pata com tucupi e tal, mas tem algum outro preparo que você acha interessante? Então, o tucupi negro, Denise, gosto muito de usar uma costelinha de porco. Eu acho que combina Tá, muito bem, porque carameliza, fica ótimo, né? Mas é um arroz de porco com tucupi negro, é uma receita até da Daniela Martins, a irmã da Joana. Recentemente eu fiz um tambaqui, um peixe com tucupi negro também, fica muito sim, bom. E o tucupi preto da mandioca, ele tem duas versões, a mais concentrada e a menos concentrada, que parece um shoyu mesmo, né? Que pode ser usado até em salada. Então é um negócio que é sensacional, você pode usar em vários pratos, né? Pode substituir o shoyu literalmente e usar este produto, que é um ingrediente de origem indígena e que não tem conservante, cara, não tem nada desses produtos que a gente. E continua contendo umami, sim. né? Que para quem sabe é o quinto gosto e é uma coisa assim que você permanece mais tempo no paladar. Então é uma grande sugestão. E quem está em São Paulo, cara, está em qualquer supermercado, aí você encontra. Que bacana, que legal. É, são os produtos aí da Manioca e da Joana Martins.
Ô, Denise, e na parte de cogumelo, hein? Dos cogumelo é muito famoso aí, cogumelo Yanomami, né? Então, são várias espécies. Foi feita uma pesquisa, trouxeram micólogos para cá, um deles até do Japão, para irem para essa região chamada região de Auaris, que é com a fronteira com a Venezuela. Os Yanomamis são os coletores, porque faz parte da cultura alimentar deles, entendeu? Então, eles também são coletores. Como são várias espécies, a gente não pode dizer assim, não é que nem antigamente falar, cogumelo shiitake, cogumelo portobello, não, são várias espécies. O principal é do tipo rafânica, que chama, né? E são cogumelos pequenos, então eles fazem de duas formas, duas versões. Uma versão inteira, onde os cogumelos são secos, Sim. e para aqueles que não são bonitinhos, né, vamos dizer assim, para não se perder, eles deixam secar mais tempo e fazem o pó do cogumelo. E eu vou contar para vocês, quem achar o pó, fazer um arroz e jogar aquele pó de cogumelo vai dar um sabor totalmente diferenciado no arroz do dia a dia. Nossa, que legal. Até acho que outro dia você tava comentando comigo, né? Acho que você tem um amigo lá, um chefe dinamarquês, né? Que ele comeu e falou: Nossa, eu tô sentindo aqui o gosto da floresta, né? Então, exatamente. O meu amigo, ele é o Simon Lau, ele vive em Brasília, está no Brasil há pouco tempo. E ele veio pela Venezuela e ele passou, ele dizia assim: Nossa, eu entrei pela Amazônia, aquela coisa de floresta, cheiro. E aí eu fiz um caldo com esses cogumelos para ele, muito simples, assim. Ele disse: Nossa, eu tô comendo a floresta, né? Sabor de floresta. E é verdade, é uma coisa totalmente diferente. Quem pensa em cogumelo e lembra de shiitake, por exemplo, não é a mesma coisa. Ou fungo sec, que é feito do fungo porcini, né? Sim. Não é a mesma coisa também. Tem um apelo de floresta mesmo, tem uma coisa assim, é meio terroso, é bem bacana. Também é um produto que vem de origem indígena e hoje está aí no mercado de São Paulo, né? E entre outros, né? Também como pimenta, né? O lance das pimentas é muito sério. Você sabia que os portugueses aprenderam a comer pimenta, vamos dizer assim, com os indígenas quando aportaram no Brasil? Porque a pimenta faz parte, da cultura, não só alimentar, porque a pimenta ela é espiritual, ela é curativa, ela é tudo para o povo indígena. E não é só na Amazônia. Se você conversar com os terenas da região do Pantanal, também tem o lance da pimenta, né? Todos eles, todos os indígenas, a pimenta é espiritual. A gente tem aqui, até eu brinco, né? Quem visitar o meu Instagram, lá vai ter que olhar muita foto, muito vídeo, mas está lá o ritual da pimenta nos olhos, que é para tirar os maus agouros, né? Aquela coisa dos maus espíritos. Eles pingam uma gotinha em cada olho, um gotinha de pimenta. Ele esmaga a pimenta assim e Sim. sai um líquidozinho e pinta, né? E aí eu até brincava, né? Que pimenta nos olhos dos outros, é um dito popular que a gente brincava muito e eu vi que aqui se faz esse ritual. Então, por isso que as comidas são apimentadas. A da morida, ela é feita com muita pimenta, né? Você comer a da morida dentro de uma comunidade indígena, a pimenta é macerada, ela é partida. Então, onde tem mais a capsicina é na semente. Então, na hora que você parte essa pimenta, você vai ter o ardor muito maior, né? E Nossa. faz parte da tradição indígena, como a jiquitaia, a pimenta jiquitaia, que é um processo de secar a pimenta ao sol e moer. Então, são vários tipos de pimenta, e isso é uma pimenta em pó. É muito usado pelos indígenas, faz parte da cultura. Acho que uma coisa de 10 anos que apareceu, surgiu nos mercados já em São Paulo, a pimenta jiquitaia baniwa, né, da comunidade do povo baniwa do Alto Rio Negro. Já é uma coisa que já está muito aí em São Paulo, as pessoas já ouviram falar. Tem doce, tem salgado, tem um monte de coisa com a pimenta baniwa. E aqui em Roraima, eu estava mostrando para eles, eu só tinha visto no México aquelas pimentas secas, né? Jalapeño, aquelas coisas muito grandes. Os índios do povo Macuxi, eles fazem a pimenta também seca, seca no moquém, e é muito parecida com a cultura mexicana, né? Caramba. Então,
Eu acho que tem algo aí, sabe? Essas coisas que agregam, que vêm da cultura, vem de lá para cá, daqui para lá, está direto na nossa cultura. Essa coisa do indígena, a gente que não percebe, o moquém, que é o defumado, é um processo o moquém, mas é a defumação, é o nosso defumado. Aí vem o quê? O que mais que eu posso falar? A farinha que você tava falando, né? Tanto a farinha com castanha, né? Então, o povo Waiwai, né, que a gente tem o povo Waiwai, eles estão aqui em Roraima e estão no Pará, né? Eles são coletores de castanha. E aí as mulheres estão fazendo uma farinha que elas chamam de maican, que é uma farinha flocada de tapioca com castanha torrada. É uma granola pronta. Tem o chocolate também que você falou, né? Do cacau aí. Dementes, né? Faz um trabalho super bacana aí. Então, os Yanomamis e os Iecuanas, que é vamos dizer assim, uma família dentro dos Yanomamis, os cogumelos, por exemplo, é da família Sonomá, que é Yanomami, família Sonomá. Os Iecuanas também fazem parte lá, eles são coletores de cacau, e é um cacau diferenciado. E aí, o que aconteceu? Tem o Demendes, que é um chocolatier do Pará, ele, antes de ser um grande chocolatier que trabalha só com cacau ribeirinho, pequenos produtores, indígenas, etc., ele era químico. E eu acho muito interessante porque ele escolheu mostrar esse chocolate da floresta. Então, ele trabalha muito com o Pará, com Roraima, e então os índios iecoanas, como eram coletores desse cacau, ele ensinou a pegar essas amêndoas, fazer a primeira fermentação, aí vem um trabalho de um instituto que é muito importante há muitos anos, que é o Instituto Socioambiental, que todos esses produtos que eu estou falando para vocês, como a pimenta de Quitaiabanil, o cogumelo Yanomami da Sonomá, a farinha Maican, são todos trabalhos dentro do Instituto Socioambiental. O Instituto Socioambiental leva esses pesquisadores e ajuda, porque é uma forma de você manter a floresta em pé, ajudar o povo dessa floresta a sobreviver. Então, uma forma deles sobreviverem são com esses ingredientes, com esses processos e com essas coisas, né? Então, o chocolate, eles começam a fazer a primeira fermentação das amêndoas lá no povo Iecuana, aí o socioambiental pega isso e leva lá onde está o chocolatier para desenvolver as barras de chocolate. Porque ninguém vai fazer isso, o indígena não faz a barra de chocolate. Exato. Porque tem muita gente que pergunta para mim assim, mas chocolate? Yanomami? Ele faz agora chocolate? Não, gente, vamos, né? É uma forma de ter, é uma forma que nós temos, não só de manter a floresta em pé, de dar um meio de sobrevivência para esses povos, é também preservar a cultura. As pessoas têm que ter um pouquinho né, de ideia de que a gente Sim. está tentando fazer um trabalho que antes de eu ou de você ou de qualquer outro estar nessa terra, quem estava aqui eram eles. Eu ouvi isso agora, recentemente, quando, né, fizeram o Ministério dos Povos Indígenas, né? E eu fiquei olhando e disse, gente, a gente está aqui antes. E é verdade. Então, e a gente tem que ver que muita coisa. Um doce que se come demais na Amazônia, chamado pé de moleque, que não é o pé de moleque aí do Centro-Sul, feito com amendoim, aqui é feito com a farinha carimã, é um bolo, na realidade, quase um bolo muito fino, enrolado na folha de bananeira, assado naqueles fornos de farinha, né? Eu fui descobrir que isso também é o mesmo nome, mesmo processo, a mesma farinha, feito pelos quilombolas em Alagoas. Por quê? Porque eram os indígenas que estavam lá, quando surgiu o Quilombo dos Palmares, né? Eles Sim. aprenderam com eles. E é a mesma coisa. Gente, se vocês forem linkar, isso tudo é história, é cultura, é a nossa cultura. Então, minha missão maior sempre foi, desde que eu me entendi há 15 anos atrás, que eu tinha que trabalhar isso. É mostrar não só para o não índio, que somos nós, como para o próprio indígena, hoje,
que nós temos a possibilidade de trazer a cultura deles sem fazer com que eles percam a cultura ou que essa cultura seja trabalhada de uma forma ruim. Sim. Né? Muito pelo contrário, a gente está elevando ela, né? A gente está mostrando que é possível. Ô, Denise, e muito legal também, no final do ano passado, né? A gente tá falando de Tucupi e tudo mais, você deu uma palestra muito legal lá na Espanha, né? No congresso lá de Ciências e Cozinha, né? Até, acho que foi a convite do Perry Castel, né? Que era o cientista lá do Ferran Adrià, né? Lá do El Bulli, né? Então é o seguinte, eu fui falar na Universidade de Barcelona, no Congresso Mundial de Ciência e Cozinha, a convite do Pere Castel, sobre os tucupis. Quem quiser ver, tem o vídeo, tá lá no meu YouTube, tá? Esse vídeo eu coloquei lá para as pessoas verem como é feito o tucupi amarelo, como é feito o tucupi negro, a forma tradicional indígena. Que Eu fui bacana. falar para um público super seleto de Harvard, Universidade de Parma, chefes de cozinha, químicos e coisas, e eu fiquei muito feliz que eu mostrei a nossa tradição indígena lá. E para esse pessoal que gostou. E uma das pessoas que estavam lá se chama o Harold Magui, que é o autor do livro Comida e Cozinha, a Ciência e a Cultura da Culinária, que é um livro de 84. O cara é o grande autor da ciência e cozinha no mundo, eu não sabia. Olha. E eu fiz ele experimentar os nossos tucupis, porque eu levei tucupi na mala, não ia deixar barato, né? Então levei para Barcelona, todos experimentaram. E acabou o quê? O que surgiu? Nisso aí eu fui convidada para ser presidente da comissão, né, da delegação Brasil, Barcelona, dentro do Science Cooking, e hoje eu também estou dentro da programação, organizando esse evento em Barcelona pelo Brasil. Que demais, parabéns. Porque esse ano vai acontecer o evento de 13 a 15 de novembro em Barcelona, na Universidade de Barcelona. A Joana Martins, como o tema deste ano são processos da tradição à inovação, a Joana é uma das convidadas a palestrar. E outro convidado provavelmente é o Marcelo Susbacher, porque a gente vai falar sobre as trufas brasileiras com a diferença com as trufas europeias. Que legal, e até aproveitando, quem quiser conhecer mais também sobre trufas, né? A primeira trufa brasileira e sobre cogumelos, eu gravei um episódio aí com o Dr. Marcelo Susbacher também, que ficou bem, bem legal. E falando em restaurante, né? Quem visita Manaus, e tem um restaurante incrível indígena lá, né? Então, nosso primeiro restaurante indígena no Brasil se chama Biatuí, é em Manaus, na área histórica do Amazonas, de Manaus, né? Você vai realmente comer pratos indígenas. Você vai comer a formiga, vai comer a poqueca, que é o peixe enrolado na folha geralmente era folha de bananeira, ela usa na folha de cupuaçu. Vai comer a parente da damurida, que eu brinco, né? Que a damurida é em Roraima, que é aqui em Ampira, no Amazonas. Então, você vai comer sem estar numa comunidade indígena dentro de um restaurante em Manaus. Então, é a cultura indígena mostrando mais a sua cara agora. E eu acho isso muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Poxa, que legal. Antes que eu me esqueça aqui, queria mandar um grande abraço aí pro chefe Paulo Machado, para Irani Arteche, que sempre comentaram, né? E o chefe Paulo fez a ponte aí, passou o seu contato. Antes que eu me esqueça, um grande abraço aí pro chefe Paulo Machado. E para quem quer te encontrar, né, Denise, nas redes sociais aí, é o no Instagram, né? Eu vou te marcar também, mas é @letras saborosas, né? Então, Letras Saborosas, a minha vida é assim. Eu deixei de ser Denise para ser Letras Saborosas. Estou no YouTube, no Facebook. Lá eu escrevo no jornal em Roraima há 12 anos, então é minha coluna e ela se tornou também vídeos e tudo. É a minha vida, é a pesquisa, é a cozinha. Eu saio um pouco do jornalismo e entro na cozinha, e aí vou indo e vou mostrando um pouco do que é a cultura alimentar indígena e cultura alimentar amazônica, né? Eu fico muito feliz de poder falar isso para o pessoal do Paladar Distinto. Poxa, que demais, viu, Denise? Uma honra aí gravar contigo. Foi um episódio aí muito legal, né? A gente passar um pouquinho aí para as pessoas que querem conhecer um pouco mais aí sobre esses produtos e faço convite, né? Conhecer Roraima, né? Ah, venham! Gente, olha, tem até uma cozinha aqui que é a Letras Saborosas também, e vocês podem vir aqui comigo na minha cozinha para a gente fazer junto uma damurida, comer Sim. uma paçoca com banana.
né? E vocês conhecerem um pouco mais, vocês vão gostar muito. Venham a Roraima, venham conhecer o extremo norte do Brasil. É isso aí. Olha, obrigada, viu, Gabriel? Nossa, um prazer. Obrigado, Denise. Tchau, tchau. Beijão! Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.